Caríssimos amigas, irmãos, boa noite para todos. E Jesus nos abençoe, que possamos nessa noite termos um trabalho produtivo, de estudo, mas também de troca de experiências, vibrações, para que a espiritualidade nos ofereça aqueles recursos que mais necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso fortalecimento. E através das vibrações da fraternidade, não tenhamos dúvida de que Jesus se faz mais sentido por nós, porque presente Ele está em todas as condições, não é mesmo? Então, para nós é um motivo de muita alegria estar de volta. Nós iniciamos o nosso trabalho endereçando um abraço para todos os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, companheiros que se encontram acessando o site da FEAC, feac.org.br, os nossos irmãos que estão vinculados à Rádio Nova Fraternidade de Maceió, a Rádio Fraternidade de Uberlândia, todas as emissoras que estão retransmitindo os nossos sinais. E que aqueles que depois vão acessar a gravação, o vídeo que vai ser colocado na internet, que eles possam também se sentir como se estivesse todos nós ao vivo, não é mesmo? Então vamos lá. Nós trabalhamos nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos na última semana, que é a respeito da questão 257, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Nós nos comprometemos a trabalhar esse texto, todo esse comentário de Allan Kardec, que é extenso, mas ele traz vamos dizer assim, uma síntese e um desenvolvimento ao mesmo tempo de todas as questões que foram trabalhadas nesse tópico, certinho? Então, assim, por isso que eu vou pedir a paciência de vocês, porque é necessária a leitura. Mas nós não vamos fazer uma leitura muito extensa. A gente vai lendo e vamos comentando para não ficar cansativo, ok? E lembrando que o tema da noite é a ressurreição. Vamos lá. Na última semana nós lemos o primeiro parágrafo. E hoje nós vamos dar continuidade no segundo parágrafo, que é referente então à questão 257. Antes de fazer a leitura, vamos fazer um pequeno resumo. Que esse primeiro parágrafo do ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, Kardec vem desenvolver que o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então nós trabalhamos nesse desenvolvimento que o corpo é apenas instrumento da dor. Ele é como que o intermediário, porque o que efetivamente compreende a dor é o espírito, né? Tanto que quando o espírito desencarna, no mundo espiritual, a sensação que ele tem de dor, de frio, de calor, é muito mais vinculado a lembranças das experiências que ele teve na Terra do que, propriamente dito, uma sensação real. Porque ele não tem mais o corpo físico. E se não tem mais o corpo físico, não justifica ter todo esse envolvimento com a dor que nós aqui, quanto encarnados, temos. Ok? Porque o veículo, o corpo, ele que vai, então, sendo o intermediário para que as repercussões atinjam o intelecto. Não é?
a compreensão, a razão que efetivamente está vinculada ao campo mental do ser vivente, ok? Bom, mas vamos lá, porque o nosso objetivo é trabalhar então o segundo parágrafo. E agora eu vou ser obrigado a ler. Kardec diz assim, agora se ele falou do corpo na última semana, aqueles que quiserem assistir o estudo da última semana, está lá no blog da FEAC, no site da FEAC. Diz assim, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. Então, se nós trabalhamos a questão do corpo físico na última reunião, aqui agora nós vamos iniciar falando um pouquinho do perispírito. O que é o perispírito? É o corpo espiritual. O corpo espiritual, ele é o modelador, o organizador do nosso corpo físico. Então, tudo que nós temos do corpo físico, essa constituição orgânica, ela tem a sua matriz no corpo espiritual. Então, cada órgão, cada tecido, não é? A questão sanguínea, não é? As questões das próprias reproduções que acontecem em nível celular, todo o funcionamento está organizado, direcionado pelo corpo espiritual. No dia que a ciência chegar aí, não tenhamos dúvida de que muitos problemas vão ser sanados. Mas isso vai acontecer na hora certa. Se não chegou ainda é porque nós precisamos dos problemas. Na hora que a ciência começar a resolver algum dos nossos dramas aqui da Terra, é porque a humanidade vai adquirir, vamos dizer assim, uma posição, maturidade e merecimento para não mais passar por algumas algúrias. Por isso é que o processo se faz de uma forma gradativa, natural e evolutiva. No primeiro parágrafo está dizendo que o corpo perispiritual é um laço. Olha que interessante. É um laço que prende o espírito à matéria. Didaticamente, o perispírito é que prende o espírito no corpo físico. Deu aí? Como que se dá? Que laço que é esse? Nas próprias ramificações nervosas. Deu aí? Que é só que o corpo espiritual ele está num nível energético. O nosso corpo físico, o campo energético nosso é mais materializado, diferente do corpo espiritual, que está numa dimensão diferente, numa faixa vibracional que os nossos equipamentos não conseguem registrar. Ficou claro? Em tese, o perispírito na sua completude. Por quê? Por exemplo, o que envolve o nosso corpo físico, que é o que, vamos dizer assim, uma faixa de matéria, um campo de matéria que já está adentrando no corpo espiritual, já existem equipamentos que registram. A chamada aura, não é? Ou como se fosse aquele campo magnético protetor do corpo físico. Já tem equipamento que registra. A família, o casal Kirlia russo, observem bem, no início do século XX, fazendo experiências com câmeras fotográficas, testaram lá
uma utilização de aplicação de infravermelho, por exemplo, em vegetais, e identificaram que o vegetal tinha esse campo magnético. E aí começaram a fazer experiências, depois fizeram com animais, fizeram com objetos, por exemplo, matéria, em tese, inorgânica, né? Matéria bruta, mineral, e foram percebendo que você tem esse campo magnético em torno dos seres, até chegar no homem. Então, se tem no vegetal, tem no animal, e o homem? Aí começaram a registrar isso. E o mais interessante, que quando fizeram essas experiências, o que é o campo científico? Ele tem que trabalhar com fatos e dados, ele tem que contestar, tem que ter crítica. Por isso que a ciência está o tempo todo em evolução. Doutrina espírita está em franca evolução. Mas a doutrina espírita está codificada lá por Allan Kardec, e aí? E aí é o seguinte, que quanto mais a ciência desenvolve, mais a doutrina espírita se agiganta. Porque a doutrina espírita está em síntese. A ciência vai, como que, abrindo painéis e vai identificando o poder, a razão e a verdade que está simbolizada na doutrina espírita. Tanto que Allan Kardec, quando deixou, vamos dizer assim, toda a doutrina pronta, ele falou assim: se um dia a ciência provar que existe na doutrina espírita um erro, temos que rever todo o corpo doutrinário. Isso ele escreveu lá na década de 60 do ano de 1860. Tem quanto tempo, minha filha? Tem mais de 150 anos, não é isso? E até hoje não conseguiram afirmar que a doutrina espírita está errada. É óbvio que crítico de plantão para julgar a pedra tem para todo lado. Mas fundamentalmente, não. Então vou voltar. Doutrina espírita lá atrás estava falando de fluido cósmico universal, que é a matéria mais primitiva, a matéria mais elementar, mais essencial. Nós temos uma tabela periódica que, à medida em que a ciência for se desenvolvendo, eles vão descobrir mais elementos, até chegar no fluido cósmico universal. Fiz-me claro? O perispírito não é formado pela matéria que nós conhecemos, pelos elementos dessa tabela periódica. Fiz-me claro? Por quê? Ele está num nível de matéria ainda não identificado pelos homens. Por isso é que a gente fala, é matéria espiritual. Matéria espiritual porque é de espírito. Nós estamos dizendo o seguinte, apoiados no pensamento de Kardec. Quando a gente fala de matéria espiritual, nós estamos falando de uma matéria que está numa faixa vibracional diferente da nossa, ou mais essencializada. Está num campo de intensidade atômica, subatômica, que ainda estamos longe de identificar, mas vai se chegar lá. Ficou claro, filho? Então o corpo espiritual é formado desse tipo de matéria, que os espíritos estão, quando vão explicar, eles têm até dificuldade, porque não tem termo. Não tem termo para entrar em valores físicos, biológicos, químicos, para nos explicar. Então, por isso é que está dizendo assim, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Agora vem aqui, ele é tirado do meio ambiente. Então é do meio ambiente. Como o nosso corpo é formado, né, por estrutura, por matéria do campo material, ou melhor, dessa faixa de vida que nós estamos organizados e envolvidos para irradiar, para vibrar, essa matéria que forma o perispírito é tirada da mesma natureza. Ficou claro? E aí a gente vai aprendendo com os espíritos que cada planeta, ou cada mundo, a matéria que vai compor o perispírito é peculiar a esse mundo. Então você subentende, naturalmente, que o perispírito de quem está vivendo em outro planeta é diferente do nosso.
Por isso é que o espírito não sai de um planeta e vai reencarnar no outro, depois vai para outro, depois vai para outro. Não é assim que funciona. A Terra é o nosso campo de desenvolvimento, nessa faixa que nós estamos convidados a viver. Nos milênios que essa nave nos acolhe. Eu vou falar milênios para não trazer preocupações. Mas nós estamos sendo preparados para viver em outros mundos, tomar a Deus mais evoluídos. Agora, se não for em mundos mais evoluídos, nós tivermos que viver em mundos inferiores, aonde há esse progresso que nós já estamos envolvidos, acostumados, está dando os primeiros passos, né? Se a gente for viver nesses mundos, a constituição do perispírito vai ser de acordo com esses mundos. Portanto, nós podemos depreender que nos mundos inferiores, o perispírito é de uma matéria mais grosseira. Diferente dos mundos mais evoluídos, que o corpo espiritual é de uma matéria mais sutil. Aí, quando a gente vem estudar em doutrina espírita, com o evangelho, a importância de buscarmos o reino de Deus, aí o religioso fica assim, aonde que eu compro a passagem? Né? Eu vou para o reino de Deus como? De navio? Não, navio não. Qual o tipo de nave? Eu vou na Enterprise, eu vou na... Né, essas naves aí dos filmes. Como é que é? Ou então você teletransportado para lá. Como é que funciona? Tá. Isso ainda nós vamos esperar um pouquinho para entender. Agora, o que é importante é nós nos prepararmos moralmente. Aí entra o evangelho. Quando Jesus diz assim, há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. Capítulo 14 do Evangelho de João, primeiro versículo. Quando ele fala, vou preparar-vos lugar, Marco Aurélio, tem gente que está assim, Jesus, então o senhor arruma para mim um apartamento lá naquela, né? Uma mansãozinha. Não, pode até ser um bangalô, mas eu quero ir para um mundo melhor. Tá. Mas Jesus não está indo lá arrumar caminha, casinha, construindo isso para ninguém, não. Isso é simbólico. Ele quer dizer o seguinte, que a partir do momento em que você, eu, qualquer um de nós, nos candidatamos a uma vida melhor, seguindo os exemplos dele, Jesus, porque só assim você vai qualificar. Você qualificando a sua vida pela vivência do Evangelho, automaticamente nós estaremos fazendo uma alteração na nossa constituição, eu vou falar, molecular, atômica, e etc, 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 do nosso corpo espiritual. Você está tomando um banho de loja, minha filha. Você está assim, se você vai lá para a boutique, lá no shopping, cuidado com o cartão de crédito. Se você está indo para lá, perfuminho, compra roupa, e faz isso, e faz aquilo, etc, para ir à festa. Habitar mundos superiores é mais ou menos assim. Mas gasta dinheiro também? Não, dinheiro não gasta não. Mas você vai ter que esmerar. Como é que é isso? Você está achando que o negócio é só ser filhinho de papai? Né? Ou ter um político para ajustar o negócio? Não, meu negócio agora é Jesus e acabou. Aí ele até se converte para a religião. Tudo dele é Jesus. Até o vocabulário dele é Jesus para cá e Jesus para lá. Para ver se o negócio melhora. Né? Tá bom, está dando um movimento. Ele está caminhando, está caminhando. Mas não é isso. Porque isso é movimento periférico. Isso é movimento de fora. Evangelho, você não traz evangelho de fora para dentro. Não é assim que funciona. Não é vestindo roupa que você vai. É você trabalhar na tessitura, na constituição vamos dizer assim, desta vestimenta. E isso acontece
Vamos prestar atenção. E isso acontece pela transformação moral. Pela alteração da sua forma de sentir. Pensando, elaboramos. Mas é sentindo é que estabelecemos. Pegou a ideia? Você pode elaborar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok. Na hora que você for realizar, vai haver projeções na sua intimidade. Emoções, sentimentos. Isso é que vai caracterizar você está sendo ou não bem sucedido. Eu estava no caminho, eu vi escrito num painel de um carro, achei muito interessante. Tem hora que o trânsito ele dá uma travada e a gente tem que prestar atenção nos sinais. O Carlos Alberto, mas a maioria fica xingando, ah lá, estou atrasado, aí buzina. Né? O caminho que eu faço, eu nunca vi gente pegar tanto atalho, né? Para driblar o outro, porque vai chegar na frente. Chega lá, todo mundo na mesma. O trânsito está embananado. Aí um indivíduo passa pela direita, o outro fecha o outro e tal, nervoso. Etc. No final das contas, todo mundo chega no mesmo horário. Pode ganhar 1 minuto ou 2, mas chega lá na frente. Né? Chegou correndo para tomar banho, para sair. Na hora que parou o carro, o vizinho chegou e começou a conversa. Eu não posso. Não, mas eu tenho que resolver. Sabe aquele período que o indivíduo saiu atropelando no meio do caminho? Foi todo embora. Aí tem aquele adágio que diz, né? Quem vai devagar, chega. Né? Quem vai correndo costuma não chegar. Não tem umas coisas assim? Mas é importante a gente verificar o seguinte, que esse processo de mudança, você não faz correndo. E aí eu ia dizer que eu li a frase, lá do carro, né? A Dora está esperando a frase. Que estava escrito assim, o sucesso é de quem faz, e não de quem sabe. Olha que profundidade. O sucesso é de quem faz, e não de quem sabe. Porque não adianta você saber se você não realiza. Deu aí? Agora, essa palavra sucesso, tem que tomar cuidado com ela, porque costuma ser sucesso na terra e insucesso nos céus. O nosso foco aqui é sucesso na espiritualidade. E quando eu falo sucesso na espiritualidade, é aqui também. Não é depois que eu desencarnei, não, tá? Que tem gente, então tá bom, mas eu não gostei do raciocínio, porque eu vou ser feliz só depois que eu morrer. Não, depois que você morrer, você não vai ser feliz, porque você morreu. Mas tem morte? Tem. Amanhã é dia dos finados. Olha o tema. A ressurreição. Uma espírita, como é que é? Tem finado? Tem dia dos finados. Só que para o espírita ninguém vai para o cemitério para colocar flor. Pode até ir, viu, gente? Não tem problema não. Mas a ideia aqui é o seguinte, você não vai ficar cultuando morto. Você tem que estabelecer vida. Então existe morte? Existe. Morte do quê? Da consciência. Morte do arrependimento, da culpa. Isso é morte. Então nós temos que pensar no sucesso vinculado aos planos da imortalidade. E aí a gente vai... Ficou claro essa questão? Porque vinculando-se ao progresso espiritual, automaticamente o fluido magnético, que vai ser a constituição do corpo espiritual, ele estará numa dinâmica mais qualificada. Ficou claro? Alguma pergunta? Algum comentário? Ou eu posso passar? Então vamos lá. Bom, aí vem dizer o seguinte, poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois esta reside no espírito. O perispírito, ele não representa a vida intelectual. O corpo espiritual não representa pensamento. Como o cérebro não representa a inteligência. Para muitos da ciência, a inteligência se reside ou se estabelece no cérebro.
Isso é um engodo. O cérebro é apenas um órgão. Órgão não pensa. Coração, o órgão do coração que fala, o coração sentiu. O coração não sente nada. Função do coração é estabelecer, não é, a sua responsabilidade em nível do bombeamento, da questão sanguínea, e etc. e outras questões. Mas o sentimento não está no coração. Porém, o coração é o órgão que mais registra as impressões do sentimento, que está no campo mental do espírito. Deu lá? Ficou claro? Mais ou menos? Então vamos devagar. Nem o corpo espiritual e nem o corpo físico pensa. Ele é veículo de manifestação. O espírito desencarnou, o corpo não sente e não pensa. O espírito foi embora. Ficou claro? Agora, como é que o espírito pensa? Nós precisamos de pensar com o tempo, porque nós vamos resolver isso agora. Nós temos que ir pausadamente. O que tem que ficar claro para nós é que, por exemplo, uma disfunção, uma doença que se manifesta num órgão, no órgão material nosso, ela pode repercutir um tipo de dor para a mesma doença, e outro tipo de dor para o outro. Não é assim que funciona? Querem um exemplo? Vocês já viram um homem gripado? Já viram um homem? Quando fica doentinho? Que me perdoem os machistas. Eu, nesse momento, estou junto com a ala feminina e ponto. É um absurdo. Eu nunca vi uma raça tão frágil. Gripou. Não faz nada, não trabalha, atestado médico. Aí vira pra mulher, hoje é tudo com você, não tem umas coisas assim? Agora, coitada da mulher, né? Com enxaqueca, naqueles dias, tudo complicado, alteração orgânica, biológica, e tá lá, né, suando, trabalhando, e ainda fala pro marido, você é muito fraco, não tem umas coisas assim? Não aguenta mesmo, não. Você tem toda a razão. E não briga comigo, não, depois não. Eu só estou colocando isso para vocês darem um sorriso, porque hoje é sexta-feira, né? Dia de sorriso. Que diz que segunda é dia de chorar. Para alguns, segunda-feira, o primeiro dia da semana, é dia de finado. Meu Deus, começou tudo de novo. Quer dizer, tá morto. Né? A semana dele é morta. Só chega sexta-feira e vibra. Porque não quer trabalhar, né? Ele tá vinculado naquele mundo lá, mundo primitivo, que o negócio era caçar e depois dormir. Caçar, procriar, de vez em quando visita a tribo do outro, mas volta para a caverna e tal, fica todo mundo hibernando igual urso. Isso é muito primitivo. Mundo evoluído é trabalho. Agora é óbvio que nos mundos que estão distantes do nosso, em termos de evolução, o trabalho é muito mais mental. Por isso é que o perispírito é mais sutil. Não precisa de perispírito de gladiador, não. Perispírito de gladiador, para modelar corpo físico de brutamonte, é para encantar as princesas da arena, lá do circo máximo. Captaram o que eu estou falando? O povo é inteligente. O povo pensa. E graças a Deus, nós precisamos de aprender a pensar espiritismo assim, de uma forma coerente. Para não ficar dissonante. Vida da terra com o que a gente quer para o plano do espírito. Mas nós temos que entender essa didática. Por isso é que quando a gente fala dos espíritos superiores, a própria história registra, eles são decodificados como até anjos. Não é? Com asas, não é? Com irradiações de luzes. A asa é simbólico, viu, gente? A asa foi uma forma que os médiuns lá na antiguidade viam os espíritos, viam tanta luz que achavam que era asa e que eles precisavam de asa para voar, não é?
E costuma ter uns anjos aí que não voam nada. Aí você pergunta, mas por que você não voa? Ah, porque eu ainda sou filhote. Filhote de anjo. Né? Porque na realidade, nós estamos nesse momento desejando muitas vibrações salutares, fraternas, para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando na sala falando do Espiritismo, os nossos companheiros da Rádio Nova Fraternidade. Graças a Deus a internet voltou, porque nós ficamos prejudicados em meia hora na transmissão por conta das dificuldades técnicas. Mas agora estamos transmitindo ao vivo só com áudio, não temos vídeo hoje. Então, se alguém perguntar, comentar com vocês que tentou assistir, não foi falha nossa, porque estamos aqui equipados para transmitir. Mas contamos ainda com um mundo evoluidíssimo que é a nossa Terra, que nós temos dificuldade seríssima com uma coisa tão simples que é lançar imagens. Mas se Deus quiser, nós vamos chegar no patamar. Vocês estão vendo esse tanto de equipamento que tem aqui na casa do plano espiritual? Você está vendo, Márcio? Olha para você ver, tem câmera, tem... Né? Isso tudo está sendo transmitido para as regiões espirituais, e lá não tem que se de fio, cabo, pagar a conta. Vai tudo assim com uma velocidade incrível, porque são ondas mentais que são canalizadas. Agora, para registrar, se registra mentalmente. Por isso é que quando você faz uma prece para um desencarnado, você não tem dúvida que recebe. Quando você endereça um pensamento para um coração querido, você não tem dúvida que recebe. Agora, se ele tiver numa condição ainda inferior ou em dificuldade no mundo espiritual, pode ser essas vibrações não serem inteligíveis. Mas que ele sente um bem-estar, sente. Você não tem dúvida. Como sente mal-estar. Você viu fulano? Nossa, morreu. Deve estar fedendo por algum lugar aí, porque só fez o mal. Você está endereçando vibrações negativas para o indivíduo. Isso é anticaridoso. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós veiculamos, com o que nós sentimos. Mas vamos voltar para o perispírito, Dora? É o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois essa reside no espírito. Ficou claro, gente? O intelectual é que comanda, não é o corpo físico. Ok? Tanto que, vou dar um exemplo, quando o indivíduo, por exemplo, tem morte cerebral, continua com a vida orgânica, mas não tem mais possibilidade de continuar na vida quanto encarnado. A desencarnação será apenas uma questão de tempo. Estes ainda estão vinculados. O espírito está vinculado. Por isso que a doutrina espírita é radical contra a eutanásia. Vocês não ouvem a gente falar que a doutrina espírita é contra alguma coisa. Porque geralmente nós estamos tentando entender os mecanismos. Mas existem algumas coisas que a doutrina espírita é muito clara. Eutanásia, por exemplo, e aborto não faz parte da nossa conversa. Porque a eutanásia, o indivíduo ainda tem vínculo. Se ele ficar lá, o corpo vegetando 10 anos, o espírito está vinculado, mesmo que não tenha vida mental no corpo. Mas o espírito está acompanhando. Costuma ele estar mais aceso ali junto ao corpo do que os próprios familiares, que estão achando que o coitado está desencarnado. Fiz-me claro? E da mesma forma o aborto. Concepção já tem reencarnação. Já tem vínculo. A não ser casos muito raros que há uma fertilização, se desenvolve os primeiros movimentos do embrião sem vinculação espiritual. Mas são casos raros. Então, como não se tem essa certeza de quando é e quando não é, jamais. A não ser como a ciência afiança. Para aborto só em caso da preservação da vida de uma mãe. Fiz-me claro, gente? Pena de morte não precisa nem de falar, não é? Mas vamos voltar para o perispírito, porque amanhã é dia dos finados. E nós temos que falar da vida, porque senão a gente vai ficar muito, muito chateado daqui a pouco, não é, dona Eustáquia? Então tá bom. Então vamos lá. É além disso, ou seja, o perispírito, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos, que lhes servem de canais.
no corpo. O espírito precisa dos órgãos para, como canais, ele registrar, a inteligência registrar as sensações, ok? Destruindo o corpo, ou seja, desencarnado, as sensações se tornam gerais. Nós vamos explicar. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. Ele sofre. É preciso, pois, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termo de comparação, podemos tomar essas últimas e não por analogia. Vamos lá. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer. Mas esse sofrimento não é corporal. Fiz-me claro? Liberto do corpo. O espírito pode sofrer? Pode. Eu não queria ouvir isso. Mas nós precisamos de ouvir. Marco Aurélio, só um instante, porque nós temos agora uma participação. O nome do senhor, por gentileza. Roberto São Gabriel. Ô, Caso Alberto. Vamos lá, senhor Roberto. Eu escrevo na minha carteira, sou doador de órgão. Como é que eu chego lá no mundo espiritual com desencarnado? E como é que eu volto? Como é que eu fico? Muito bem colocado. Que Jesus o abençoe. Porque se o senhor doar um rim, o senhor chega lá com 5. E quando o senhor voltar, o senhor tem crédito de mais 5. Sete vidas. Essa turma, esses mineirinhos são fáceis, não. A Rosângela, nossa amiga lá de Maringá, ela costuma chamar a gente de mineirinho. Esses mineirinhos são fáceis, não. Mas a gente não perde viagem mesmo. Mineiro perde trem, Antônio Luiz? Uai sou. Né? Mineiro não perde trem. A doação dos órgãos se dará quando o senhor desencarnar. Certo? Então isso não tem nenhum malefício para o espírito. Nenhum malefício. Existem casos que quando o indivíduo é muito agarrado, muito apegado, muito preso nas questões materiais, ele pode ter uma sensação no mundo espiritual quando está sendo retirado o órgão. Pode. Nós não estamos estudando aqui? Mas como é que vai ser essa sensação? Física? Vai ser física? Gente, vocês são mineiros, vocês não podem me decepcionar. Ou ou deixa de né? Concorda ou sem corda, né? Quando cessa a vida orgânica, o espírito, o perispírito, perde a função de administrar o corpo físico, não perde? O perispírito não é o modelador do corpo físico? O indivíduo desencarnou. O perispírito, ele vai trabalhar em outras bases. Então, o que acontece com o corpo físico não tem nenhuma repercussão na alma de quem desencarnou. Agora, lembram que nós trabalhamos na última semana, e vamos voltar aqui agora, que as dores que o espírito sente, elas são psicológicas? E que se o espírito sente dor, nós falamos semana passada, é muito mais reminiscência, ou seja, lembrança do passado, do que a realidade dele como espírito? O que significa isso? De repente, o espírito desencarna e ele fica vinculado ao corpo físico. Pode acontecer? Pode. Aí vai lá o indivíduo tirar um órgão dele. Porque ele doou o órgão. Isso para ele pode ser até uma situação complexa. Por quê? Ele está vinculado mentalmente. Então, como ele está vinculado mentalmente, se passar uma faca no corpo dele, é como se estivesse passando nele.
E como ele está com o psiquismo voltado para aquele sentimento ali, para aquela sensação, pode ser uma dor inenarrável. Não sei se vocês pegaram. Se deu essa ideia. Se a ideia ficou clara, melhor dizendo. Porque não justifica. Agora, vou voltar. Há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar os lugares. Com Jesus, a sua desencarnação, você vai ficar vinculado às questões do mundo? Não! Não ou vão? Eu estou achando que agora vocês ficaram preocupados, porque amanhã é dia dos finados, não é? Como é que vai ser? Dora, quando você desencarnar, você vai ficar preocupada com o seu corpo físico? Você não me decepciona não, Dora? Deu aí? Não pode. Ah, Casalberto, mas eu vou primeiro precisar de passar por isso para ver. Eu falei, então tá bom, mas é isso mesmo. Por isso é que doutrina espírita não pode ser só teoria, tem que ser prática. E como é que você vai treinar para desapegar do corpo? Começar a desapegar das coisas que estão ao nosso redor. Dela? Uhum. Mas ela é minha esposa. Oh, mas ninguém falou para você separar dela. Ninguém falou isso. Mas você está achando que ela é objeto? Você está achando que ela é posse? Que ela é, que você leva para cá, traz para lá? Ela não pode sair de casa que você fica todo atordoado? Você está apegado, não está? Eu não vou falar nem de dinheiro, porque graças a Deus aqui todo mundo é mão aberta, né? Todo mundo. Vamos passar sacolinha, pode? Melhor não, Casalberto. Porque passar sacolinha é um umbral na certa. Depois ficar pegado a sacola. Aí a sacola pesa, você vai ficar lá nas furnas. Ardendo mármore do inferno. Marco Aurélio, a participação da nossa companheira aqui. Enquanto você se aproxima, só para mim pegar o raciocínio de novo, eu vou te passar. Eu estou brincando, só para a gente quebrar o gelo. Mas tudo que envolve o renunciar em nome de uma causa nobre, ele é uma forma, ele é uma maneira de nós nos prepararmos para, no instante de uma viagem, não ficar preso. Uma série de coisas que você não tem como levar, por exemplo. Quando a gente vai viajar, a gente lembra, não pode esquecer de levar o shampoo, né? A necessaire, né? Chama necessaire. Colocar aquelas coisas todas. Eu, particularmente, toda viagem sempre fica alguma coisa para trás. Uma hora é um cinto, outra hora é um pente. Eu sempre fico. Aí quando eu chego na casa ou no hotel que eu vou me hospedar, eu falo assim, Senhor Jesus, me dê paciência. Qual vai ser a minha surpresa? Porque eu já sei que algo ficou para trás. Aí, certa feita, estava eu no hotel, eu tinha esquecido. Não, eu fui hospedar na casa de um companheiro e por circunstância lá, não sei, eu esqueci alguma coisa, que ele não tinha para me oferecer. Aí eu falei assim, e agora? Aí eu pensei, mas esse defeito é grave, esse defeito aí eu tenho que consertar. Aí passou. Aí eu fui fazer o estudo. Aí o estudo, ele tomou um rumo que eu fui falar de mediunidade, fui falar de renúncia, fui falar de abrir mão, fui falar de desvinculação, e tarará, 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 tarará. Quando terminou a palestra, na hora da prece final, aí um amigo espiritual me disse assim, pois é, então costumamos a te ajudar a esquecer algumas coisas, para que você possa aprender a valorizar o que ficou, mas sempre observar o que está à frente. Porque vai chegar um dia em que você vai se despertar em algum lugar e vai sentir que ficou uma coisa muito importante para trás. E tomara a Deus que você diga assim, graças a Deus, ficou para trás, mas eu fiz o que eu pude. Porque é doído quando se desperta, olha para trás e tem a certeza de que abandonamos, fomos indiferentes, fomos irresponsáveis. Então, quando se deixa um objeto,
esquece alguma coisa, nós podemos avaliar como um processo importante para a gente entender o que vem a ser essa questão da vivência evangélica. O que significa olhar para frente? O que significa se preparar para uma realidade espiritual? Porque vai chegar um momento em que nós estaremos face a face diante da verdade. E aí estaremos sós. Você não vai estar com ninguém do seu lado. É você e a sua consciência. Por favor, minha filha, seu nome? Tatiana. Tatiana. Qual bairro, Tatiana? Aqui é seu nome e seu bairro. Cidade Nova. Vamos lá, Tatiana. Eu queria saber sobre a questão da cremação. Porque, assim, né, com tudo isso que está falando, aí eu fico pensando assim, pessoas próximas, que muitas vezes falam assim, quando eu morrer eu quero ser cremado. E você percebe, você fala assim, meu Deus do céu, né? Uma pessoa que ainda não tem ainda um total desapego às coisas, aí você fica pensando assim, meu Deus, essa pessoa, será que ela vai sofrer tanto depois para ser cremada? E aí, será que seria interessante convencer a pessoa a não ser cremada? Mas ao mesmo tempo ela vai ser enterrada também e pode ficar lá presa. Tá. Né? Aí eu queria só clarear isso. Gente, ninguém vai ficar preocupado de noite, não? Amanhã é dia dos finados. Tatiana, você falou tudo. Toda desencarnação, ela pode trazer dificuldades para o espírito de acordo com a sua vinculação. Porque o fogo, a água, ou a terra, o ar, é detalhe. Agora, obviamente que existem algumas questões que são técnicas. Então, existem casos que o espírito precisa de ser velado. O corpo, ele vai passar por um processo, ele vai ser velado, né? Ele vai ter um tempo para que aconteça o enterramento, ou a cremação, e etc. Exatamente, muitas vezes, é o time psicológico, energético, porque existem alguns laços que eles vão sendo deslindados, eles vão sendo desenfeixados, não no instante da desencarnação. Existe um processo, pós a desencarnação, que o espírito vai sendo libertado. Ok? Então, por uma medida de prudência, Emmanuel, certa feita, questionado, ele disse que o ideal, o razoável, é que o indivíduo que vai ser cremado seja depois de 72 horas. Né? Então, ou seja, 3 dias, não é isso? 24, 48, 72 horas. Seria o razoável. Mas a gente observa, Emmanuel falou isso na década de 40 do século passado. Então eu não estou dizendo que essa consideração está superada, mas a gente observa hoje, dentro de uma praticidade de uma vida do século XXI, que o indivíduo desencarna, de repente, no dia seguinte de manhã está sendo cremado. Então, assim, essas adequações, o mundo espiritual, se está acontecendo, é porque há permissões, né? Que há uma autorização do mundo maior, não é? Pela própria dinâmica, pelo processo que a vida hoje exige, que é diferente de 70 anos atrás. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quem sou eu para discutir o que o Emmanuel disse? A minha obrigação é falar o que ele expôs. E, ao mesmo tempo, afirmar o que acontece hoje na prática, de 70 a 80 anos depois. Que pode, sim, o mundo espiritual ter revisto isso. Agora, nós temos que trabalhar sempre com essa visão do desapego, da desvinculação natural. Não é só no processo da desencarnação, da morte biológica. Nós temos que trabalhar com Jesus no sentido de nos desvincular das coisas do mundo, sem ser indiferentes a ela. Desapegar, realizando com competência, mas como aprendemos com Jesus no Evangelho, abençoando e passando, abençoando e passando. Observa como é que é a dinâmica do Evangelho. Aí Jesus curou lá o cego. Aí em seguida ele passou para a banda do outro lado do rio. Aí Jesus parando, atendeu. Você não vê assim, Jesus parado.
numa condição estanque. O Evangelho sempre, o tempo todo, vai nos mostrando a importância da dinâmica da vida. Amor é dinâmico. Amor é trabalho. Amor é esperança. Amor é fé. Amor é vida. Deu aí? Então, assim, nós, como espíritas, a gente costuma nos estudos fazer essas perguntas que eu fiz agora. Você está preparado para a desencarnação? Aí no estudo o pessoal balança. Não, eu tô. Termina a reunião. Será? Será que estamos mesmo? Estou dizendo isso com maior tranquilidade, sem nenhuma petulância, sem nenhuma irreverência. Eu pergunto mesmo, será que estamos preparados? Então faça um exame de consciência. Faça um exame de consciência. Se você está pronto para alguém chegar aqui agora e falar assim, olha, você, a partir de agora, vai comigo. Para onde? Não sei. Você vai ter que deixar tudo, família, tarará, tarará, tarará. Como é que vai ser a nossa reação? Você sabe que a palavra tem poder. A palavra tem poder. Então eu sei que você falou isso na brincadeira. Não, mas vá. Não, mas você pode ter certeza. Você pode ter certeza, só para não polarizar. Você pode ter certeza que a espiritualidade não vai falar que você vai morrer. Não é assim que funciona. O processo é assim, você desencarnou. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Não, gente, vamos raciocinar. Nós temos que pensar com maturidade. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui, vamos voltar. Nós estamos aqui porque o assunto, ele é de responsabilidade. E isso não pode. Nós não podemos permitir que esse assunto seja um assunto que polarize de uma forma negativa. Porque se você começar a alimentar, quando eu desencarnar eu vou desesperar, eu não tenho dúvida que você vai desesperar. Você está escrevendo o livro da vida. Ah, mas eu não quero nem pensar nisso. Por quê? Quando eu falo na vida que eu não quero nem pensar num assunto, eu estou dando um atestado de uma total infantilidade. Nós estamos aqui na vida para aprender a olhar a vida com maturidade, com responsabilidade. Agora, o que é desencarnar? É mudar de estágio, de plano. Qual plano? Aí vai dizer, o outro morreu. Não, morreu não, ele foi para melhor. Ele foi para o andar de cima. Passou dessa. Gente, vamos pensar. Um dia nós reencarnamos. Um dia, dona Mitz, a senhora deixou um grupo, só deixou uma vida. A senhora tinha corações vinculados de uma forma muito intensa, lá no plano espiritual. E quando o indivíduo vem reencarnar, há uma festa lá. Há preces. Vamos estar aqui torcendo por você. Olha, vibra por mim. Eu preciso de acertar nessa. É assim. Quem está aqui também cria toda uma expectativa. Quando que vem os meninos? Porque aqui é o seguinte, a gente tem uma expectativa danada com a vida dos outros, né? Vocês já prestaram atenção? O indivíduo namorando. Ah, finalmente se arrumou. Arrumei, não sei o que, né? Mas e aí? Aí está namorando lá, tem 3 meses. Coitado, né? 3 meses, uma felicidade. Vai ficar noivo quando? Já começou a namorar, o povo já está querendo que ele fique noivo, né? Aí fica noivo. Para quando é o casamento? Aí casa. Voltou da lua de mel. Quando vem o primeiro? Aí nasce o menininho. E o segundo? E a gente vai tudo criando uma expectativa na vida do outro. Mas eu ia dizer o seguinte. Quando a gente
todos nós, pelas vibrações fraternas, criamos a expectativa de uma reencarnação. A gente vê aquele bebê, aquela dinâmica de uma vida nova. Quando o indivíduo está entrando num processo de desencarnação, ele está sendo preparado, ele está sendo gestado. Ele está se gestando. Ele está se produzindo. Ele está se preparando para nascer. Não é para morrer. Morte é para quem está com a consciência complicada. Isso é morte. Aí entra em desespero. Aí entra em fragilidade. Ah, o que será dos meus filhos? O que será da minha fazenda? O que será do meu marido? Vai arrumar outra. E ela será? Deu aí o nosso nível de infantilidade psicológica, espiritual. Por isso é que estudar a doutrina espírita, vocês desculpem, mas o assunto ele está exigindo que a gente aborde dessa forma. Estudar a doutrina espírita a gente faz dando sorriso, num ambiente extremamente fraterno, exatamente para quebrar. Mas nós não estamos brincando de viver. Nós estamos estudando uma doutrina que está nos mostrando qual é a realidade da vida. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Por isso é que a maioria vai embora. São poucos que ficam. Porque muitas vezes é muito mais cômodo continuar sem saber. Na ignorância. Na ignorância. Não mexe com isso não que você vai ficar doido. Eu escutei isso de um espírito da minha família que hoje nos acompanha em muitas tarefas do plano espiritual. Quem mexe com isso fica doido. E hoje ele está ajudando muita gente a ficar doido. Marco Aurélio, por favor. Depois você fala, Marinês, por favor. É porque quando você falou o indivíduo está ali, desencarnou, o corpo está naquele processo do velório ali, aí dá um tempo, vamos dizer, digamos que dá um tempo ali para cair a ficha do espírito, né? Agora, e nas mortes violentas ou instantâneas, que quando nem existe mais o corpo, né? Explodiu lá, igual eu me lembrei dos astronautas lá da Challenger. Então não tem instantâneo, né? Não tem corpo. Você não tem dúvida que nos processos desses a providência divina retira o espírito antes. Eu acompanhei o desencarne de um coração muito querido nosso e foi num acidente grave, aqui nessa região, deve ter uns 15 anos. E no acidente, depois foi relatado pelos benfeitores, que era um espírito muito merecedor, no momento em que criou-se a expectativa, alguns instantes antes do fato em si, a perspectiva que altera o quimismo do indivíduo, entra numa intensificação de adrenalina tão intensa que ali já foi suficiente para uma morte súbita. A desencarnação. Não foi o acidente em si. Os espíritos permitiram que acontecesse o desencarne dessa forma pelo merecimento. Que quando aconteceu o fato, o espírito já estava em outra realidade. Ele nem viu o acidente. Como, por exemplo, na desencarnação de Joana d'Arc, no século XV, né? Joana d'Arc, que foi o espírito Judas reencarnado. Judas Iscariotes. Ela foi queimada em praça pública. Né? E ela, uma missionária, um espírito de alta expressão, ela desencarnou nas labaredas? Não. Foi antes. Ela foi abraçada pelo próprio Espírito de Jesus. Por isso que a língua dela ficou intacta. Num fenômeno. Até hoje eles estudam por que as chamas não consumiram a língua dela. A língua foi o coração. Depois eu trago essa informação para vocês. Foi canonizada pelos franceses muito tempo depois. Os mesmos franceses que abandonaram ela, que traíram. Ela que deu a vida pela França.
como médium, se mortificou, ia para os campos de batalha e dava as estratégias todas de guerra para eles, porque ela estava sob a tutela do espírito de Luís IX, mentor espiritual da França, e de vários espíritos vinculados à guerra, que conheciam de estratégia. Mas peraí, mas onde que a guerra entra nisso? O espírito favorece a guerra? Não, ali era um processo de um cunho histórico, de um valor transcendente, porque o povo francês estava sendo preparado para receber espíritos de altas expressões que viriam séculos adiante. Então não poderia haver, não é, uma alteração na própria estrutura do DNA daquela nação. Árvore genealógica, meu querido. Não podia ter confusão ali, não. Porque esse berço iria receber espíritos como o da categoria de Allan Kardec, que reencarnou 500 anos depois. 500? 400 anos depois. Então, agora ela foi vendida, foi traída, não é? Carlos, o rei de França, que ela favoreceu tanto, vendeu-a para os ingleses. Ela teve que passar por todo um processo que ela, ou o espírito, favoreceu para que Jesus passasse pelo que passou. É a lei de causa e efeito. Porém, naquela época, na condição de Judas Iscariotes. Deu aí, gente? A história dá voltas, mas a sua pergunta, que foi extremamente importante, tecnicamente, ela tem respostas, assim, muito tranquilas, que não são simplesmente respostas prontas ou simplesmente para dizer que... Não. Não existe uma desencarnação para o espírito, para o mesmo espírito. Ele não vai desencarnar duas vezes iguais. Quanto mais falar de desencarnações de pessoas, desencarnou igual. Se o mesmo espírito não vai desencarnar de uma forma igual, quanto mais... Isso vai se repetir com coletividades. O que eu quero dizer com isso? Que a experiência que a desencarnação favorece, ela é de ordem moral e não física. O indivíduo pode desencarnar pela espada ou por um erro de um bisturi que cortou uma artéria e psicologicamente tem o mesmo efeito, tá? Da aceitação. Como ele pode desencarnar com uma espada que atravessou o ventre dele e se tornar e sentir dor, porque psicologicamente ele se prendeu à dor, como se tivesse o espírito sentindo a dor do corpo, e se tornar um espírito vingador daquele que foi instrumento para deferir o golpe. Da mesma forma que o indivíduo pode desencarnar por conta de um erro médico e se vê no mundo espiritual na condição de cobrar do médico uma condição que ele, no fundo, não teve uma responsabilidade mais clara. Como pode ter. O que a gente quer dizer é o seguinte, que todo o efeito de dor para o espírito é dor psicológica e não dor física. Vamos lá que eu preciso de me libertar desse ponto aqui. Tá, é só um comentário. Essa questão, eu estou aqui tem poucos meses, né, Carlos Alberto? Oh, e eu também. E há pouco tempo, 2 semanas que eu assisti o filme Nosso Lar. Ah, que bom. Então, eu fiquei muito impressionada com a chegada do André Luiz lá, né, no outro mundo lá, que ele foi, né, chegou no... Como é que você fala aí? No Brau, nas né? Dificuldades. Nas dificuldades. Então, igual eu falei, assim, na questão do desespero, eu falei de desencarnar, é de não estar preparada, né? Porque eu quero desencarnar quando eu estiver preparada, né? Agora, uma coisa que eu quero te perguntar é... Não! Gente, calma. Vamos lá. Entendeu, né? Eu quero desencarnar só quando eu estiver preparada, Bom, agora uma perguntinha aqui. De uma mãe, teve um comentário comigo aqui, até no dia da nossa... Você me contou. Que colocou as cinzas, né, da filha dentro de um vidro e colocou do lado da cama dela e que todo mundo chega, ela mostra aqui, minha filhinha, mostra as cinzas da filha. Coitadinha, ficou feia a menina. E fala que está sempre pertinho da filha, né? Sim. Isso aí, ela está prejudicando o espírito. Vamos pensar uma coisa. Ok, Marco, vou pegar. Obrigado pela sua participação.
vamos pensar o seguinte, tanto a cinza quanto o retrato, o efeito é o mesmo, né? Quanto o visitar o túmulo, o efeito é o mesmo. A vinculação, ela é emocional, ela é sentimental, ela é intelectual, não é mesmo? Então, assim, existe uma questão técnica que André Luiz vem nos mostrar na sua obra, através do próprio Chico, que quando nós lembramos dos desencarnados de uma forma desequilibrada, desequilíbrio proporcionamos. Pode ser para ele, como pode ser para nós mesmos. Ponto. Porque se você lembrar de uma alma que está numa condição muito superior em desequilíbrio, o seu desequilíbrio não necessariamente vai atingi-lo. Porque ele está acima disso. Né? Ele está muito acima disso. E esse desequilíbrio pode sim trazer para ele uma atenção para te ajudar. Ou para tentar usar trabalhar algum recurso para minimizar esse sofrimento. Porque os espíritos numa condição superior, eles não estão indiferentes ao sofrimento dessas almas que são vinculadas a eles. Pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais evoluídos, mais eles se tornam, vamos dizer assim, benfeitores daqueles que estão na retaguarda. Por isso é que é um engano. Se pensar que vai desencarnar e que vai habitar mundos superiores, que vai se desvincular daqui, não é assim que funciona. Por isso é que existe uma cidade como o nosso lar. O indivíduo desencarna, ele precisa ter um parâmetro no mundo espiritual que seja similar ao parâmetro que ele teve aqui na Terra. Porque você olha e fala assim, o que eu vou fazer aqui? Então lá lembra que a gente estudou algumas semanas atrás? Falando do bosque das águas, né? A praça da música. Situações que foram disponibilizadas através da obra de André Luiz. Porque o indivíduo, quando chega no mundo espiritual, ele tem que ter um parâmetro. Então, geralmente, ele vai ser acolhido por espíritos vinculados a ele. Não é? É a vovó. Vovó! Oi, vovó! Vovó! Vovó só veio me visitar, não. Foi você que chegou. Tô brincando, viu? Mas, geralmente, eu falei da vovó, do papai, da mamãe, do irmão, do filho, indifere. Mas são espíritos que tiveram uma importância nessa existência que o indivíduo está deixando, para que ele seja acolhido de uma forma tranquila. Nem sempre ele vai despertar no hospital do lado de parentes. Ele precisa de ficar um tempo se adaptando. Ué, mas que hospital é esse? Ele só mudou de hospital. Isso é muito comum. O indivíduo ficou muito tempo no hospital lá, não é? E desencarnou no hospital. Aí, de repente, por misericórdia, ele desperta num hospital, no mundo espiritual. E fala assim, Jesus, o que aconteceu com a saúde pública do Brasil? Melhorou. Olha como é que o hospital... Olha aqui, estou respirando um oxigênio diferente. Né? Olha aqui, a cama agora ficou limpinha. De uma hora para outra, tudo melhorou. Mudou o diretor do hospital. Veio uma verba pública. O que aconteceu? Aí, não, meu irmão, vamos com calma, as coisas vão se resolvendo. Ué, mas e o doutor que me acompanhou com 50 anos, cadê ele? Não, tirou uma licença. Agora é um outro, aí chega o outro médico, aí vem todo um processo. Ué, mas cadê a família que ficava aqui no pé da minha cama, brigando, assistindo jornal, novela? Né? Eu doido, querendo descansar. O indivíduo, nossa, já sentindo dor que não era fácil, né? Ainda tinha que ver a dor da filha brigando com o filho. Porque a gente transporta para o hospital todo o ambiente social. Vocês já prestaram atenção nisso? Não é? É uma coisa assim, muito importante, né? O indivíduo que está precisando de recuperação é o que menos é valorizado. O ambiente que precisa de equilíbrio, de paz, para que haja saúde, é completamente desconsiderado. Tudo isso em função da ignorância do povo. Eu falei assim, mas que absurdo, eu fui no hospital, olha o que estão fazendo, a família está fazendo com ela. Numa visão de quem já começa a compreender o processo, teoricamente é um absurdo mesmo.
Mas para aquele ambiente, para aquele grupo, não é um absurdo, é a realidade. Fiz-me claro? E se o indivíduo está passando por aquela situação, é porque ele tem que passar por aquela situação. Não tem nada errado no mundo. Errado é quem acha que está errado. Principalmente no que remonta à vida dos outros. Então, existe uma sequência de acontecimentos que vai mostrando para o indivíduo que a chegada dele no mundo espiritual é uma chegada numa nova viagem que ele está empreendendo. Para que lá na frente, de repente, olha, você estava falando de visita, hoje você tem uma visita muito especial. É mesmo? Quem? Matilde. Matilde é a esposa dele. Matilde, ela resolveu me visitar tantos dias que ela não vem, ela que ficava do meu lado. Não, hoje ela não pôde vir, não. Né? Hoje é uma outra pessoa. Aí, de repente, né, aparece lá, né, a dona Gervásia, que é a avó dele. Vovó, oh meu filho, aí conversa, e vovô, como é que sonho gostoso, vovó, é isso mesmo. Ó, amanhã eu volto, então tá, amanhã eu sonho com a senhora de novo. Aí daqui a pouco, eu já vim te levar para um passeio, que sonho bom, vovó, esse negócio tá ficando muito real. Aí daqui a pouco chega a vovó Gervásia, não é? Com o bisavô, o senhor Deodolindo, aí apresenta a companheira, né? Celestina, aí você, gente, e daqui a pouco, e cadê o pessoal? Vamos orar por eles, porque não está na hora de pensar neles. Ele já tomou consciência que ele está no mundo espiritual. E costuma o indivíduo precisar de toda essa estrutura para apaziguá-lo, porque senão ele entra em desespero. A desencarnação em si, para ele, não foi desesperante. Não foi motivo de escândalo. Mas é essa condição de não ter mais a possibilidade de voltar. Porque os espíritos sabem o que está acontecendo no painel da Terra. Se permitir e o negócio estiver complicado aqui, pode ser um morticínio para ele no mundo espiritual. Vocês estão, já que você citou André Luiz ficou numa região espiritual quase 8 anos. 8 anos. Aí ele foi sendo envolvido, recuperou, etc., se ajustou. Qual que foi o primeiro desejo dele? Voltar para encontrar a esposa dele. Ele deixou a viúva com 3 filhos. E aqui na Terra as coisas já tinham encaminhado. Imagina se ele, no primeiro momento, não, vamos lá, que sua esposa casou, sua vida... Como é que ele ia receber isso? Em que momento que a espiritualidade permitiu que ele visitasse a família? Em que momento? Eu não devo contar, porque tem alguém aqui que não viu o filme. Ou eu conto. Você já leu? Gente, eu vou contar só essa parte. Isso faz parte do final do primeiro terço do livro. Não vou contar o fim do filme, não, tá? Mas o indivíduo, o que aconteceu com ele? O que casou com a mulher dele? Ficou doente. Ficou doente. E estava numa situação difícil. Aí André Luiz, os espíritos superiores permitiram que André Luiz visitasse a família. Aí ele chegou, muito interessante, né? E na hora que o diretor que fez o filme, ele foi de uma sensibilidade tão interessante, né? E ele foi chegando na casa dele, eu me lembrei daquela música do Roberto. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro, veio o cachorro dele, só que ele não tinha mala para colocar no chão, né? O cachorro veio recebê-lo. Vocês estão lembrados dessa cena? Os animais registram presenças espirituais. Eles registram. Isso mesmo. Então, o que aconteceu? Ele foi se... Ninguém falou para ele o que estava acontecendo aqui. Os espíritos levaram ele até a porta da casa dele, lá no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Na época ele se chamava Faustino Esposel. E quando diante da casa, ele falou assim, olha André, você tem 3 dias
Acho que é 3 dias, uma semana. 3 dias para ficar aqui. Depois nós voltamos. Qualquer coisa, nos chame pelo pensamento. Clarence que diz para ele. Nos chame pelo pensamento. Não era celular não, viu? Aí André foi... Ele entrou, a casa dele, a árvore que ele tinha plantado já estava mais frondosa. Só que ele entrou, alguns móveis já não eram os mesmos. Aí ele teve o primeiro impacto. Ele viu o calendário. E na hora a ficha dele caiu. Tinham se passado 8 anos que ele tinha saído daquela casa, quando foi para o hospital e veio desencarnar. 8 anos. E aí a filha, conversando com a mãe, com os irmãos, e a menina vai e fala, mamãe, engraçado, hoje eu sonhei com papai. Sonhei com papai. E ela toda sensibilizada. E naquele momento é porque ela estava registrando a presença dele, como médium, sensível, né? Mas porém, mediunidade não trabalhada, né? Sem compreensão do fenômeno. E naquele momento, por ela ter entrado naquela sintonia, o pai se aproxima, tenta abraçá-la, né? Ou abraça no seu sentido, né, mais espiritual, e efetivamente ela sente a repercussão. Mas a mãe, né, porque estava já num outro painel, não vamos falar do seu pai. Lembra dessa cena? Não vamos falar do seu pai. Até porque André não entendeu, mas por que ela não quer falar? Ele tão feliz em revê-la, aí de repente sai um médico do quarto para dar uma notícia para ela, e aí que ele vai entender que tinha alguém doente no quarto, que tinha sido dele. Aí ele vai entrar no recinto e identifica. Aí ele vai entender toda a situação. Gradativamente, né, obviamente que os painéis foram se desdobrando, ela casou, né, pela segunda vez, e o primeiro impacto dele foi de ira. O quê? Orgulho ferido, afetação, ciúme. É exatamente a questão da posse, do vínculo. Ele desencarnou e ele teve que trabalhar o renunciar a uma série de fatores, mas sem saber efetivamente detalhes. Porque isso é que é o importante. Não é o detalhe, é o sentimento. É a desvinculação que tem que ser promovida. Porque a partir do momento que você vai se libertando, a própria vida vai trazendo explicações. Nós gastamos muito tempo brigando, discutindo com pessoas. Fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. E isso não é o mais importante. É o ensinamento, é o conteúdo que tem que ser valorizado. Aí quando ele toma consciência do fato, aí no filme mostra, né? O diretor também foi muito feliz, porque quando ele vê o indivíduo na casa dele, ele tem aquele sentimento de ira. Aí o que no filme mostrou? Vocês podem assistir, eu estou na primeira parte do filme, viu? Não estou no final, não. Abriu o painel do umbral, das regiões difíceis que ele ficou por muito tempo. A explicar para nós o quê? Que o céu ou inferno é daqui. É da mente. Nós é que estabelecemos vínculos ou nos desvinculamos, de acordo com o seu sentimento. Então quem está buscando o bem, está buscando uma sintonia com faixas superiores. Nós estamos falando de perispírito aqui. Nós estamos falando sobre a necessidade de trabalharmos com sensações que possam nos vincular a uma vida melhor, para que o inferno, as dificuldades, não façam parte mais dos painéis que são a nossa realidade. Trocando em miúdos. O seu mundo mental de agora será o seu mundo mental depois que você desencarnar. A sua performance de vida vai ser a mesma. Porque desencarnou, você não vai mudar, não. Você pode reconsiderar, sim. Porque senão não teria sentido. Você pode ter oportunidade de ter orientação e falar assim, isso não dá. Me perdoe.
sei lá, vamos mudar, me dê uma nova chance. É o que aconteceu. O próprio filme relata a família de Lísias, não sei se vocês estão lembrados disso, a família de Lísias, em que um coração lá, sabendo que ia reencarnar, ficou numa situação extremamente dificultosa. Quer dizer, até no mundo espiritual nós somos acolhidos por surpresas. Lá chega um benfeitor, fala assim, Dora, acabou mordomia aqui, viu? Voltar para a terra. Saiu daqui chorando. Na terra. Aí chega no mundo espiritual, gosta tanto. Até não, deixa eu ficar quieto aqui. São surpresas. O tempo todo nós estamos sendo convidados a refletir. Então, lá no mundo espiritual, os espíritos têm reações. Você tem dúvida. E eu gostaria até de dizer uma coisa para vocês diante do dia dos finados, né? Que nós temos como dia dos vivos. E endereçamos aos finados, ou melhor, a quem já desencarnou, as melhores vibrações de vida. Mas é muito mais complexo reencarnar do que desencarnar. Guardem essa frase. E no dia que vocês estiverem desencarnando, vocês lembrem dela. Eu prefiro esquecer porque vai demorar muito tempo e eu posso estar com Alzheimer. Entendo. Eu entendo. Só um pouquinho. Marco Aurélio, por favor, ela vai te passar o microfone. Segura para ela. Pode falar. Não, é porque tem que falar. Pode falar. Segura para ela, Marco. Aquela cena, você falou do exemplo aí do casal, né? Que na cena do nosso lar, a noiva descobre que deixou o noivo, e aí ela chama o participante do filme para voltar na terra com ela, porque ela esqueceu o noivo, que o noivo dela ficou. Você lembra essa cena? Lembro. Quando você falou aí, eu lembrei daquela cena. Lembro sim. O noivo... egoísmo, né, dela não ter aceitado o desencarne. Isso acontece muito. A gente... Obrigado pela participação. Tá vendo? É simples, é só porque quem está em casa para te ouvir, porque senão não te ouve. Quem está no plano espiritual está te ouvindo, mas quem está em casa não. Aí a gente usa o microfone por isso. Mas então, minha irmã, é muito comum. Muito comum. Ele chamou ele não foi, né? Já tava mais... O indivíduo desencarna e lá no mundo espiritual ele continua com os mesmos movimentos de ciúme. E você sabe que existem corações que ao ficar na Terra continuam ciumentos do mesmo jeito, impedindo o progresso do espírito no mundo espiritual? Também se dá da mesma forma. A ligação mente a mente se dá de lá para cá como daqui para lá. Não tem dúvida. E isso tudo representa o quê? Inferioridade, egoísmo. O câncer da humanidade se chama egoísmo. O câncer o egoísmo é a razão de todos os males, inclusive ao iniciar pelo próprio orgulho. Egoísmo é pensar só em si, só para si. O que interessa é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo para lá, azar. O indivíduo não se preocupa. Então, existem corações que estão no mundo espiritual precisando de quê? De preces. Precisando de vibrações. Precisando de carinho. Precisando de apoio. Como também nós, muitas vezes, estamos na mesma condição. Então, amanhã, a Vanelli de São Paulo nos perguntou sobre como os espíritos veem o dia dos finados. Afinal, é dia dos vivos. O que endereçar a eles para ajudá-los? Para muitos espíritos, o dia dos finados é como se fosse um dia deles reencontrarem os vivos, os encarnados. Quer dizer, estão numa situação de retaguarda. Aliás, eu falei muitos. Existem espíritos que a maioria já vai percebendo que a vinculação deve se dar permanentemente, no seu sentido positivo. Então existem almas que partem
de um nível de convivência que o indivíduo que fica, ou mesmo esses que vão, carregam na lembrança quase que diuturnamente a imagem dessas pessoas. Aí vem aquela pergunta, o que devem fazer? Se a imagem é viva, viva com a imagem, mas libertando a imagem, libertando o ser. Desejando o melhor. Mas aprenda a desvincular. E como que se desvincula? A partir de agora não penso? Isso não funciona para alguns. Não é assim. Você desvincula vinculando. Você preenche espaços vazios a partir do movimento da própria dinâmica do trabalho. Não fica preso numa água que está estagnada. A água precisa de escoamento. O lago precisa de ser vitalizado com água que chega e com água que sai. São os nossos sentimentos. Por quê? Esses corações que estão conosco não são nossos. É isso que nós precisamos de pensar. A mulher não é sua, o marido não é seu, o filho não é seu. Eles estão de passagem, são espíritos irmãos. Jesus estava nas bodas, chegaram para ele e afirmaram, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Sem desconsiderar a família dele, ele aproveitou o ensinamento para trazer uma lição fenomenal. Porque se mãe e irmão estão lá fora, significa que não estão aqui dentro. Estão dentro de onde? De um plano de sintonia, de um plano de trabalho. Ele disse assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele estava se referindo àqueles que estavam em torno dele. Ele estava se referindo que família se dá por vínculo idealístico, filosófico e científico. Esta é a família verdadeira. Agora, nós transitamos, ou seja, qual o seu ideal de vida? Em torno do seu ideal, cria-se sintonia, estabelece relações e afinidades. E nesse mecanismo estabelece vínculos tão sérios e tão importantes que são vínculos para sempre, para a eternidade. São as almas afins. Almas afins. E chega no ponto de existirem almas gêmeas, que no mundo atual são raras estarem juntas. Até porque não há merecimento para isso. Nós temos que aprender a lidar com um amor universal. Então ame aqueles que estão com você, mas comece a olhar para quem não está ainda na sua direção. Por isso é que doutrina espírita está falando para a gente fazer caridade para todo mundo que está passando na porta. Porque se você fizer caridade só para os teus, que valor que tem? E aquele que está lá, que não tem família? Nós temos que aprender a começar a observar a vida com uma ótica mais ampliada. Porque costuma o pedinte que está batendo na sua porta, querendo um prato de arroz, foi um filho seu de outra existência. Já pararam para pensar nisso? Isso pode acontecer. Por isso que a gente costuma encontrar alguns aí, que a gente cruza o olhar e fala assim, gente, engraçado, eu tive um sentimento diferente. Isso pode acontecer. Então, se nós estamos transitando nesse processo chamado evolução, debaixo de uma lei, que é a lei sacrossanta do amor, se nós não nos vincularmos a ele, nós vamos ser sepultados. Sepultados na própria ilusão, ou mesmo no cipoal da ignorância. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós iríamos trabalhar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a primeira carta, no capítulo 15, e nós convidamos vocês a estudarem em casa. Mas Paulo vem dizer, se o Cristo não ressuscitou dos mortos, os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé.
É bobagem estar aqui. É gastar tempo. É churumela, como falava o Arnaldo Rocha. Nós viemos para cá, para o Centro Espírita, para estudar a doutrina espírita, pelo menos eu falo, talvez em nome de uma grande maioria. Não é porque a gente acredita na ressurreição, na imortalidade, na eternidade. Não é porque a gente acredita. É porque a gente tem certeza. E isso para nós basta. E a certeza, ela é pessoal. Você não passa certeza para ninguém. Certeza é conquista. Certeza é dor que visita e que vai te mostrando a lógica dos fatos. Por isso é que evangelho não é uma proposta que vem de fora para dentro. Evangelho é um casamento com a vida. É um casamento bendito. É um casamento com Deus. É um casamento com a eternidade. Que nós não podemos adulterar jamais. Nós não podemos nos prostituir jamais. Nós não podemos baratear jamais. É vida. Portanto, pensamento e vida. É o que desejamos para todos aqueles que estamos nesse momento em prece, unidos, através da rede Amigo Espírita, da Rádio Nova Fraternidade, dos companheiros que estão no site da FEAC, porque estamos transmitindo ao vivo pelo site toda terça, quinta e sexta. Que vocês visitem o nosso espaço da internet, ou mesmo que também possam acessar em outros dias, porque disponibilizamos as gravações também. Nesse momento de encerramento das nossas atividades, nós só temos que agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos interagindo, mas também aproveitamos, Senhor, para pedir, para rogar, para suplicar por todos aqueles que amamos, pelos nossos familiares, mas também pelos nossos amigos, e por aqueles corações afins que estão distantes, que no momento oportuno estarão perto. Rogar também pelos nossos irmãos em espírito que nos visitaram essa noite. Quantos familiares, que festa! Mas também, Senhor, te pedimos por todos que no mundo espiritual sofrem. Porque não se curvam à beleza da vida. Preferem recalcitrar nas cobranças, no ódio, na indiferença. Que todos eles possam ser envolvidos pela tua sacrossanta vibração de paz, de harmonia. E que Maria Santíssima, a veleira de toda a humanidade, nossa mãe espiritual, possa, nesse momento, envolver ainda esses corações que estão presos no túmulo. Que vem a morte, uma ruptura sem solução. Para aqueles que veem na morte regiões infernais. Para esses que estão presos, algemados a religiões ortodoxas, a planos que encarceram tanto, que todos estes possam, nesse momento, perceber, Senhor Jesus, que Tu é o campeão do túmulo vazio. E o túmulo vazio fica para nós como um simbolismo da importância de ascendermos aos céus, às regiões siderais, às moradas que vão abraçando seres em fase de redenção. Senhor Jesus, nosso mestre e irmão maior, sê conosco, hoje, agora e sempre. Ave, 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 seja o teu evangelho, a boa nova, a renovação, a vida nova que todos nós ansiamos. Muito obrigado.
E que Allan Kardec, o patrono desta casa, bem como de todo o movimento espírita, que aonde ele estiver, ele receba as nossas vibrações de gratidão. Que assim seja. E dessa maneira, nós interrompemos mais uma reunião na FEAC, a FEAC Minas, a Casa Espírita dos Mineiros, e de todos os internautas que têm em Minas uma região que moureja muitos amigos. Que assim seja. Boa noite para todos e um feliz feriado. Que amanhã é dia também da vida.